sangue, tua cruz me levam de volta pra Deus. Tua morte, tua vida, as trevas, Ele já venceu. O teu amor me conquistou. Eu sou eterno Deus. O véu se rasgou, o véu se rasgou, tua luz em mim brilhou, tua glória me cobriu, e mais que vencedor eu sou. Você é mais que vencedor, mais que vencedor eu sou. Com as mãos lá em cima, louve ao Senhor. Eu sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Eu sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo. E nas palmas louve a Ele. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra alegrar o teu coração. Diga: quando a música esmorece, quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra alegrar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência é tu, a essência é tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência é tu, a essência é tu. Diga: estou voltando à essência da adoração, e a essência é tu, a essência é tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência é tu, a essência é tu, Jesus. Oh, Senhor Jesus, nós queremos te adorar, meu Deus, de todo o nosso coração, porque ninguém, meus irmãos, é comparado ao nosso Deus. Não há amor maior que o amor do Senhor por nós. Não há quem faria aquilo que o Senhor Jesus fez, que foi se entregar, mesmo sendo inocente. Ele pagou o preço da nossa culpa, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Adore, derrame-se diante da presença dEle. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar como és digno.
embora eu seja pobre e frágil, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Na skill, na canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência é tu, a essência é tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência é tu, a essência é tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência é tu, a essência é tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência é tu, a essência. E a igreja canta: eu estou voltando à essência da adoração, e a essência é tu, a essência é tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência Jesus. Então vem, Senhor Jesus, nos resgata, Senhor, nos resgata, Senhor Jesus, da frieza espiritual, meu Deus. Nós não queremos, Deus, deixar de olhar para o Senhor Jesus. Aleluia. Queremos permanecer em Ti, ó Pai. Levante a sua voz agora. Vem, 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 Jesus. Tu és a essência. É para Ti que queremos voltar. É para o Teu grande amor. Aleluia. E nós exaltamos o Teu nome. Tu és a essência da adoração. E nós somos Teus adoradores. E como Teus adoradores nós Te damos glória. E como Teus adoradores nós dizemos aleluia. Toda a igreja agora, levante as mãos, isso. Diga aleluia, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Te louvamos, ó Senhor. Te adoramos, ó Deus. Você pode dar glória a Deus, meu irmão. Você deve dar glória a Deus. Levante as mãos, a voz. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, ó Rei dos Reis. Santo é o Teu nome para sempre. Seja exaltado em nossas vidas. Seja exaltado aqui nesse culto, nessa reunião. Te pedimos em nome de Jesus. E a igreja diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os amigos que estão recebendo agora em casa o nosso culto, sejam muito abençoados, tá bom? Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima, sou servo do Senhor Jesus. E pela graça e misericórdia de Deus, eu sou pastor da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na nossa sede em São José dos Campos, aqui na capital do Vale, tá bom? Pastor, onde fica a Igreja da Graça em São José? A nossa igreja central, a nossa sede regional, ela está situada na Praça Padre João 200, que é no Marco Zero da cidade.
cidade. O nosso ponto de referência é o mais conhecido de todos. Nós estamos em frente ao terminal rodoviário central, em frente à rodoviária velha. Chegou na rodoviária velha, olhou para frente, você viu a igreja, tá bom? Que dia a igreja abre, pastor? Todos os dias, de manhã até a noite. E todos os dias nós temos reuniões na semana, 8, meio-dia, 3 e 7h30. Agora o dia mais importante é domingo. Domingo, 7, 10, 15 e 18. Os horários de domingo são diferentes, hein? 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde às 18 horas. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia em que as pessoas costumam vir à igreja para receber um alimento mais forte, vamos dizer assim, né? Aquele alimento sólido. E hoje, inclusive, falando em alimento sólido, eu quero que você que vai participar do culto, que você participe com toda a reverência e prestando muita atenção, porque o que eu vou falar aqui pela ajuda do Espírito Santo é uma coisa muito, muito séria, tá bom? Fica ligadinho, não distrai não, que você vai ouvir algo importante aqui. Deixa eu falar com a igreja. Vocês estão firmes, né, pessoal? A gente já estava conversando aqui, já estávamos louvando a Deus, então já vamos entrar na palavra de Deus. Nós estamos falando esses dias, irmão, sobre a batalha que nós temos contra o nosso inimigo. O apóstolo Paulo escreveu para os Coríntios e ele disse que se nós não vigiarmos, Satanás pode nos vencer. Pastor, não tem como. Se não tivesse como, a Bíblia não diria que há possibilidade. Então o Espírito Santo nos orienta a estar preparados para a batalha. Nosso irmão Pedro escreveu, 1 de Pedro 5,7, ele diz: sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, é o versículo 8, perdão. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí o versículo 9 diz: ao qual resisti firmes na fé. Nós temos que estar firmados na fé para vencer o nosso inimigo. Efésios 6,10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12, o 12 é muito importante, todos são, mas o 12 é muito importante, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Então olhem para mim, nós não temos que lutar contra as pessoas. Seu inimigo, me perdoa repetir isso aqui, mas tem gente que precisa ouvir, eu preciso ter isso gravado no meu coração. Minha luta não é contra meu filho, minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, meu vizinho, o seu patrão. Pastor, tem uma pessoa no meu trabalho que me persegue, mas não é ele o seu inimigo. Nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas sim, temos que lutar, sim, temos um inimigo. Quem são? Sim, contra os principados, potestades, os príncipes das trevas deste século e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então os nossos inimigos são os demônios, são os espíritos malignos que têm influenciado as pessoas no mundo a se afastar de Deus, a viver no pecado, para depois levá-las para o inferno. É contra eles que nós temos que lutar. A nossa batalha é espiritual. A pior das obras do diabo contra a qual nós vamos ter que lidar, Pastor Alex, qual é? É o engano. Existem vários tipos de espírito maligno. Eu mostrei para você nas semanas passadas, quem estava aqui na igreja vai lembrar que eu falei do espírito de enfermidade. Semana passada eu mostrei para você, amém, pessoal? Que existe o espírito de enfermidade. Quem lembra? Vocês lembram? Que eu disse que nem toda pessoa que está doente está endemoniada, é outra coisa. Mas a enfermidade é causada por um espírito. Algumas vezes você vai olhar para a pessoa e você vai falar: fique curada, a pessoa vai ser curada. Lembra? Em Lucas 13, versículo... Lucas 13, 13:10? Deixa eu ver se me fugiu agora. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e estava ali uma mulher que tinha o quê? Um espírito de enfermidade, não podia de modo algum endireitar-se, né? Havia 18 anos, não podia de modo algum endireitar-se. Aí o versículo 12 diz assim: e vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E o que aconteceu com ela? E impôs as mãos e logo se endireitou e glorificava a Deus. Jesus expulsou o demônio? Não, ela não estava endemoniada. Jesus não falou com o demônio, Jesus falou com ela. Jesus disse para ela: mulher, você está livre da tua? Então o que fazia ela ficar doente era um espírito de enfermidade, mas ela não estava possessa de demônio. Jesus falou com ela. Agora, algumas vezes a pessoa está possuída, possessa de demônio. Aí você tem que falar com o demônio.
E muitas vezes Jesus falou com os demônios. Eu até mostrei na semana passada, em Marcos 5, o homem que era possesso por tantos demônios. A Bíblia fala que ele morava no sepulcro, que ele andava sem roupa, de dia e de noite. Quem lembra que eu preguei sobre ele? Vocês lembram? Aí o versículo é Marcos capítulo 5, é o versículo de número 6, diz assim, ó, Marcos 5, 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, diz que tenho contigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aqui não é o homem que está falando, quem está falando é o demônio. Você vai perceber, se você orar por uma pessoa e ela estiver possessa de demônio, que ela vai abrir a boca, mas não é ela que vai falar. É o espírito imundo que vai falar. Amém? E ele fala da pessoa até na outra pessoa. Ela fala assim, é porque essa aqui, essa que eu estou usando, é assim que a pessoa fala, né? E o bicho é tão ruim que às vezes chama a pessoa de cavalo, porque é a minha cavala. Alguém já viu isso? Vocês já viram? Nos terreiros de macumba, olha pra você ver como é que é, irmão. Deus te chama de filho, o demônio te chama de cavalo. E tem gente que ainda quer ficar com o demônio. Não, porque a minha mula. Vocês já viram isso? Não, é verdade, irmão. Se alguém aqui já frequentou terreiro de macumba, sabe o que eu estou falando. O bicho incorpora, o demônio entra na pessoa, a pessoa que ele está incorporado, o demônio chama de cavalo. É o meu cavalo, é a minha mula. É assim que o demônio... E imagina, irmão, quando o Espírito Santo vem sobre você, ele não te chama de cavalo, ele te chama de filho. Olha só, nós somos filhos, olha que coisa linda, diga a glória a Deus. O que é melhor, ser filho de Deus ou ser cavalo do capeta? Mas tem um monte de gente que está enganada, que é o que eu vou falar depois. Mas aí olha só, o demônio começou a falar, mas era o demônio. E aí o versículo de número é o 8, vai dizer assim, ó, porque lhe dizia, sai desse homem, espírito imundo. E só para vocês entenderem, tá, pessoal? Aí Jesus perguntou qual é o teu nome, ele disse, meu nome é Legião, porque somos muitos. Ali era um espírito maligno, lá naquela mulher também era um espírito. Então existem vários tipos de espírito que a Bíblia fala, mas o espírito que mais tem agido no mundo hoje e está levando, pessoal, multidões ao inferno, é o espírito do engano. E você tem que tomar muito cuidado com ele. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Rapidinho, ó. 1 Timóteo 4, 1. Diz assim. Eu vou até abrir aqui, ó. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, gente. Diz assim a palavra de Deus, ó. Louvado seja Deus. Ó. Mas o Espírito, esse Espírito aqui é o Espírito Santo, tá? O que a gente usa no monitor, ali não tem distinção de letra maiúscula e minúscula. Todas as letras ali são maiúsculas. Mas quem está com a Bíblia aberta, você vê que o Espírito aí está com letra o quê? Porque é o Espírito Santo. Sempre que você lê na Bíblia Espírito e tiver com a primeira letra maiúscula, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Amém, igreja? Ó, mas o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos, o quê? Enganadores, e a doutrinas de demônios. Gente, coisa seríssima. Esses espíritos enganadores, eles já estão agindo no mundo. Eles estão preparando as pessoas para quando o anticristo vier. Essa coisa do anticristo, ela deixa muita gente curiosa. Ai, pastor, como é que vai ser? O anticristo já apareceu? Até no outro culto eu estava falando, irmão, desde que eu sou menino na fé, que eu me converti, eu já ouvi falar de tanta gente aí que o povo falava que era o anticristo. Mas por quê, pastor? Porque o anticristo não é um líder religioso, ele será um líder político. Amém, gente? Agora, ele vai ter, preste atenção, calma, ele vai ter um representante que vai ser um líder religioso, que será o falso profeta. Existem muitos falsos profetas, existem, mas vai haver o falso profeta. Quando você vai lá para o Apocalipse, você vê a Bíblia falar de duas bestas. Uma, ela vem do mar, que representa os povos, as nações, e outra besta que se levanta da terra. Amém? A segunda besta, ela tinha uma missão, era fazer com que as pessoas adorassem a primeira besta. Isso aqui, quem já leu o Apocalipse lembra sabe disso aqui que eu estou falando. Então primeiro se levanta uma besta, né?
e depois se levanta outra, e a segunda leva o mundo a adorar a primeira. É exatamente isso que eu falei. Primeiro aparecerá o anticristo, que será um líder, ele vai reunir os poderes do mundo debaixo do domínio dele, e ele terá um mensageiro. Esse mensageiro, o anticristo, ele vai ser a própria manifestação do espírito de engano, levando as nações da terra a adorar, porque a Bíblia diz que ele vai, olha que coisa, é terrível, irmão. A aparência dele será a aparência de um cordeiro, mas quando ele abrir a boca ele vai falar como o dragão. O dragão é o próprio diabo. Então você olha aquela aparência boazinha e você fala, olha, é um homem de Deus, mas quando ele abre a boca não é a palavra de Deus que ele fala, é a palavra de Satanás. E ele vai fazer prodígios, milagres, que vão fazer muitas pessoas adorarem o anticristo. O mundo vai entrar, pessoal, num engano terrível. Só que antes que o anticristo venha, porque ele ainda não se manifestou, pessoal. Se ele já está por aí, se a gente já ouviu, como o anticristo, ele ainda não se revelou. Pode ser que em algum momento ele se revele. E se acontecer, você tem o Espírito de Deus que não vai deixar você ser enganado. Amém? Mas olhe para o pastor Alex. Quando ele se revelar, e o profeta dele, o falso profeta, que vai ser o falso profeta, pregar a mensagem dele, o mundo já vai estar preparado. Por quê? Porque o anticristo ainda não apareceu, mas a Bíblia diz que muitos se têm feito anticristos. Eu até me perdoa, alguém pode achar que eu estou sendo irônico aqui, mas eu costumo dizer, ainda não apareceu a besta, mas tem muito metido a besta. Já tem muitos aí, meu irmão, que estão pregando a mensagem do diabo. Amém? E o falso profeta, aquele que será o mensageiro do anticristo, ele também não apareceu ainda, mas existem já muitos falsos profetas. Então, esses espíritos de engano estão agindo no mundo, amém? E a Bíblia diz que muitos irão apostatar da fé. Vamos ler de novo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito Santo de Deus expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns, alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Cuidado com os espíritos enganadores, porque eles farão muitos apostatarem da fé. Essa palavra é uma palavrinha meio feia, que a gente não usa no comum, mas nós que somos de Deus, a gente tem que aprendê-la. A palavra apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. Amém, gente? Vamos para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Olha só. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Isso aqui eu não preguei no outro culto, isso aqui é só para vocês e para quem vai assistir o culto em casa. Segundo aos Tessalonicenses 2. Quem achou, diga glória a Deus. Se você tiver dificuldade, acompanhe ali pelo monitor. Diz assim, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Para um pouquinho, olha para mim. Isso aqui é o propósito do diabo. Ele quer mover você do seu entendimento. Ele quer tirar você do seu entendimento. Desde que você veio para Cristo, você começou a receber o Evangelho, Deus não tem dado a você um entendimento da palavra e um entendimento da vida, sim ou não? Eu entendo a vida, irmão, pela doutrina da Bíblia, da palavra de Deus. Eu não penso no mundo, não penso na vida como o mundo pensa. Eu procuro enxergar todas as coisas com as lentes, com os olhos da palavra de Deus. Ainda que todo mundo fale, não, isso aqui é bom. Se a palavra de Deus diz que aquilo é mal, para mim aquilo é mal. Se todo mundo estiver fazendo, mas a Bíblia disser que aquilo é errado, eu não farei. Amém? E se a palavra de Deus disser que eu tenho que fazer uma coisa, eu vou fazer ainda que ninguém esteja fazendo. Amém, irmão? Para o mundo hoje, fazer o que vocês estão fazendo aqui é loucura.
Você levantar de manhã num domingo, essa hora o pensamento do mundo é que você estivesse aí, sei lá, na piscina. Hoje no dia não está muito para piscina, né? Mas tudo bem, uma hora dessa era para você estar lá no churrasco, e eu não estou nem dizendo que isso seja errado, não. Amém, pessoal? Você com a sua família, né, você está ali confraternizando, não tem problema. Não estou nem falando de pecado. Mas eu estou dizendo o seguinte: você abriu mão disso para estar aqui. Olha onde você está agora, num domingo. Para muitos irmãos aqui é o único dia de descanso que você tem na semana. Tem gente que trabalha todo dia e no domingo ela vem aqui de manhã para aprender a palavra. Aos olhos do mundo isso é o que, gente? É loucura. Amém? Ninguém quer fazer isso, mas você faz, porque você entende a vida com os olhos de Deus, da palavra de Deus. O que o diabo quer fazer? Ele quer mover você desse entendimento. Ele quer fazer com que você entenda a vida de outro jeito. Aí ele vai começar a usar os servos dele, que usados pelo espírito de engano, vão começar a pregar para você um outro evangelho. Só que só existe um evangelho, e você já tem recebido ele. Amém? Cada domingo quando você vem aqui, irmão, o que você tem recebido não é do Alex, não é do irmão Alex, mas o que você tem recebido do Espírito Santo é a palavra de Deus. Só que daí o diabo vai começar a usar os servos dele para dizer: não, o que você está aprendendo lá na Igreja da Graça é mentira. Os pastores só falam aquilo porque querem tirar o seu dinheiro. Irmão, eu ouço isso desde que eu me converti. Eu tenho certeza que décadas antes de eu me converter, essa conversa já estava rolando. Sempre o espírito de engano tentando mover você do seu entendimento. Continua aqui no Gálatas, não abre a Bíblia não, tá? Fica com a Bíblia aberta aí no Tessalonicenses, e deixa eu ler para você rapidinho Gálatas 1:6. Olha só, Gálatas capítulo 1 versículo 6. Olha que coisa séria. Olha Paulo falando: maravilho-me, estou maravilhado de quão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Irmão, isso acontece. A pessoa, ela acha que ela recebeu uma revelação e que tudo que ela aprendeu de Deus era falso. Eu não estou usando, irmão, o púlpito para enganar ninguém não, mas quer dizer, para enganar não, para mandar recado ou para falar mal de alguém. Mas às vezes a gente usa um exemplo. No outro culto eu estava falando, irmão, de um irmão, e que Deus tenha misericórdia dele, se ele assistir esse culto, que você volte para o evangelho, meu querido. Mas esse irmão fez a obra comigo, pessoal. Eu fui pastor dele 3 anos. E tem um pastor que está aqui na igreja aqui, que faz a obra comigo. Ele ficou comigo 3 anos, e com esse pastor ele ficou mais 5. Então só comigo e com outro pastor. E ele já estava com pastores antes. Amém? Amém? Tem uma moça aqui do louvor, aqui, não vou falar quem é, que o pai dela foi pastor dele mais uns anos também. Então imagina como é que é a situação. Imagina como é que é, anos no evangelho. Um dia, pessoal, deu saudade dele, da família dele. Falei: vou lá visitar ele. Até peguei o telefone dele com o pastor dele na época. Liguei e falei: você tem o telefone do irmão fulano? Que eu perdi aqui, não tenho mais. Aí ele falou assim, mas o pastor dele falou: mas pastor Alex, você vai mesmo ver ele? Vou. O senhor vai ter uma surpresa desagradável. Mas por quê? O que aconteceu? Não, vai lá que você vai ver. Cheguei, irmão. O irmão me recebeu na casa dele, fez uma mesa lá de café para mim, me recebeu, me tratou super bem. Se eu falar que não estou mentindo. Ele, tanto a família abençoada. Eu tô lá, irmão, sentado. Ele: pastor, preciso conversar com o senhor, vem aqui no particular aqui. Fui lá numa outra salinha: pastor, preciso falar com o senhor que agora eu conheci o verdadeiro evangelho. Eu falei: mas como assim? O senhor está falando que eu te ensinei a mentira? Fui teu pastor 3 anos e te enganei? Você expulsou demônio comigo, a gente evangelizava juntos aí, irmão, a gente entrava em cada lugar para pregar. Não, pastor, mas é que o senhor também está enganado. Eu falei: eu não estou enganado coisa nenhuma, eu tenho o Espírito Santo, que negócio é esse? Não, mas escuta aqui, irmão, começou a ficar assistindo uns vídeos de internet, você tem que tomar cuidado, irmão, você que é de Jesus. Não é que eu estou falando para você ficar alienado não, para você não ver nada, mas se você não tiver uma estrutura forte no evangelho, daqui a pouco você está escutando esse povo aí, meu irmão, que só quer transtornar o evangelho. Aí eles vão dizer para você que o que nós pregamos aqui não é a palavra de Deus.
E vão começar a falar um monte de coisa. Não, porque essas igrejas aí só querem saber de dízimo e oferta. Irmão, eu mostrei para você, não mostrei no culto de domingo não. Eu mostrei na vigília. O anticristo, quando ele aparecer, a primeira coisa que ele vai fazer é proibir os dízimos e as ofertas. Pastor Jesus falou isso? Sim. Em Mateus 24, Jesus diz que o fim virá quando o anticristo se manifestar. Ele fala, é Mateus 24, versículo 20. 20 não, é antes, é o 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. 13. Aquele que perseverar até o fim for salvo. 14. Este evangelho do reino será pregado em todos o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Como é que a gente sabe que chegou o fim? Versículo 15. Quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Aí ele fala no versículo 16: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aí, meu irmão, eu vou resumir que o texto é grande ali. Começou a grande tribulação. Quando que vocês já devem ter ouvido, quem já ouviu falar da grande tribulação? Quando que ela vai começar? Quando esse homem que Jesus falou agora, o abominável da desolação, quando ele chegar no lugar santo. Existe um homem que ele vai ser tão abominável que Jesus disse, ele é a própria abominação desoladora, como falou o profeta Daniel. O profeta Daniel escreveu, Daniel 12:11. Põe lá para mim, é Daniel 12:11. Por favor, E desde o tempo, em que for tirado, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora. Para que aqui já está bom para nós. Quando a abominação desoladora, essa abominação desoladora é o anticristo, é esse homem abominável, desolador. Quando ele aparecer, a Bíblia diz que o contínuo sacrifício será tirado. Eu já falei para você, irmão, todo dia tem sacrifício, tem oferta no lugar santo. Essa igreja, ela recebe oferta todo dia. Todo dia. Tem dia, irmão, que eu chego aqui, às vezes eu vou terminar o dia aqui, ver como é que foi a igreja. Tem dia que entram umas moedinhas, que chega aqui uns irmãozinhos aqui, eu vim trazer uma ofertinha, eu vou olhar ali, às vezes é 2, 3 reais. E glória a Deus. É 2, 3, mas todo dia tem oferta. E tem dia que tem irmão que chega aqui em São José, que é cheio de gente rica, você já imagina, né, irmão? Tem dia que eu chego aqui, aquelas maquininhas que enrola assim, de tanto zero que tem assim. Louvado seja Deus. É vocês abençoados, diga glória a Deus. Mas não importa, irmão, se for os 2, 3 reais e se for os 2, 3 milhões, o que importa é que todo dia tem sacrifício, todo dia tem oferta na igreja. Glória a Deus. Por quê? Porque há um povo que ama a Deus. Mas quando o abominável aparecer, e logo logo ele vai aparecer, a primeira coisa que ele vai fazer é proibir as ofertas, os dízimos. Eu já consigo até imaginar a cena, irmão. Ele aparecendo e falando, olha, vamos acabar com essas igrejas, esses pastores ladrões que só querem roubar vocês. Fecha essas igrejas, não é mais para levar oferta, é para proibir. E o pior de tudo é que tem um monte de gente que vai, aplaudir. Esse sim é um homem de Deus. E vai ser o próprio de Satanás encarnado falando. Agora, sabe qual que é o pior? É que os mensageiros dele já estão por aí na internet, e alguns abrindo igreja. E aí eles falam que se você quiser beber bebida alcoólica, você pode. Que se o homem quiser largar a mulher, arrumar outra, pode. O que importa é ser feliz, amém, irmão? Que você não tem que ser fanático, que dar dízimo é coisa da lei. E é exatamente isso, amém? São os espíritos enganadores que um monte de gente está ouvindo, indo atrás, movendo você do seu entendimento, pregando outro evangelho, mas não existe outro evangelho. Vamos ler de novo? Primeiro, volta lá para onde a gente estava lá, é o Gálatas 1:6, maravilha. Paulo fala, eu estou assustado, eu não acredito que foi tão depressa
passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, não existe outro. Amém, irmão? O evangelho é esse que eu prego para você aqui todo dia, não tem outro diferente. Se alguém está pregando outro evangelho, eu já vou mostrar para você o que é. Vamos continuar, ó. O qual não é outro, mas alguns querem, que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Agora olha o versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncio outro evangelho, além do qual vos tenho anunciado, seja anátema. Sabe o que é anátema? Maldito. Paulo está dizendo, se nós mesmos, ou seja, aparecer aí um apóstolo, eu sou apóstolo, e eu quero dizer que eu tenho de Deus uma outra revelação, um outro evangelho, é anátema, é maldito. E ainda que apareça um anjo do céu, irmão, 2 Coríntios 11:13, ó, porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em... Você que já ouviu falar isso, que o diabo se transforma em anjo de luz, é aqui que está escrito, ó, 2 Coríntios 11:14, o próprio Satanás se transfigura em anjo. Irmão, o espírito enganador, às vezes ele age assim, tá? Ele se transfigura num anjo de luz. Irmão, essa história de anjo de luz já levou um monte de gente para o inferno. Sempre é a mesma história. Sempre é alguém que está insatisfeito com o evangelho. Sempre é alguém que está insatisfeito com a igreja, com as igrejas. A pessoa está com o coração cheio de maldade. Ela acha, irmão, o diabo está enganando ela, fazendo ela achar que ela é melhor. Ela está dentro da igreja, ela começa a falar, puxa, mas eu estou dentro da igreja, eu sou melhor que todo mundo que está na igreja, porque na igreja todo mundo é falso, mentiroso. Só eu que sigo a Deus. É sempre esse espírito de orgulho. Aí um dia o diabo aparece, irmão, e já apareceu para muitos. Lá esqueço o nome, acho que deve ter sido, não sei se foi nos Estados Unidos, se foi na Nova Inglaterra, não sei. Mas estava lá o Joseph Smith lá, insatisfeito com as igrejas. Aí ele disse que apareceu para ele um anjo, o anjo Moroni, e disse para ele assim, eu vim trazer... detalhe, o anjo disse para ele, todas as igrejas são falsas, todas se desviaram, mas você vai começar a verdadeira igreja, a igreja dos santos dos últimos dias, dos Mormons. Aí ele tem lá, eles dizem que acreditam na Bíblia, mas eles têm um outro livro, e na capa do livro está escrito assim, Livro de Mormon, outro evangelho de Jesus Cristo. Tá bem assim na capa, outro que ele recebeu do anjo. O anjo disse que tinha um livro dourado lá escondido, ele achou o tal... Depois você pesquisa a história. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Versículo 3: ninguém de maneira nenhuma alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, o filho da perdição que Paulo está falando aqui, é o anticristo. Amém? Ele disse que antes que o anticristo apareça, o que vai acontecer? Versículo 3: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, não vai acontecer antes que venha o quê? A apostasia. O que é a apostasia? É o abandono da fé. É o que eu li para você lá no começo, 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Vai entrar apostasia. Irmão, já está acontecendo. É um monte de gente abandonando a fé. O evangelho está sendo pregado como nunca. Louvado seja Deus. Nós temos alcançado pessoas em lugares do mundo que você não consegue nem imaginar, e glória a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo que longe muitas pessoas estão conhecendo a Cristo, perto muitos estão abandonando a Cristo, porque estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Amém? Paulo está dizendo, volta lá, capítulo 2, versículo 2, 2 aos Tessalonicenses 2:2, olha lá, não vos movais do vosso entendimento, quer por
espírito, nem vos perturbeis, quer por espírito, ou seja, não deixa nenhum espírito enganar você. Existem espíritos enganadores, não deixa eles enganarem você. Aí ele fala, nem carta. Ah, pastor, acharam aí uma carta que não está na Bíblia, é a carta da Maria Madalena, do Judas Iscariote. Vocês já viram isso, irmão? Tudo espírito enganador, e um monte de gente acredita nessas coisas. Olha, isso aqui que é a verdade. Não, meu irmão, a verdade está aqui, ó. Se você ficar aqui, você não erra, você vai para o céu. Diga glória a Deus. Aí ele fala, versículo 3, não será assim, não vai acontecer, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, né? Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando ele aparecer, ele vai se levantar contra toda a adoração, vai mandar fechar as igrejas, vai proibir o povo de adorar a Deus. Amém, irmão? Amém? E vai ter gente que já não adora a Deus mesmo, que fala que é crente, mas não está nem aí, que para eles vai ser a coisa mais fácil do mundo. E esse homem, a Bíblia diz que ele vai se assentar no trono de Deus, querendo ser Deus, querendo parecer Deus. Aí Paulo fala no versículo 5, não vos lembrais que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós bem sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. No tempo certo ele vai aparecer, ele ainda não apareceu. Só que o versículo 7 diz assim, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O que Paulo está dizendo aqui é que o mistério da injustiça, né, do pecado, da iniquidade já está operando. O anticristo ainda não apareceu, mas a mensagem dele já está sendo pregada no mundo todo. O filho da perdição ainda não se manifestou, mas já tem muitos ensinando as pessoas a fazer a vontade dele. Deus me livre. Nós não seremos enganados. Diga glória a Deus. Primeiro lugar, nós não seremos enganados porque nós temos a verdade, que é a palavra de Deus. Amém, irmão? Irmão, irmã, fica aqui, não sai daqui não. Enquanto você ficar dentro da palavra, quando eu falo da palavra, é ficar dentro da doutrina da palavra. Enquanto você ficar dentro da doutrina da palavra, não tem erro. Toda vez que alguém começa a querer tirar você da palavra, vai levar você para a perdição. O missionário ontem estava pregando para nós, e ele estava falando que quando ele estava no começo do evangelho, tinha um pregador que ele estava gostando de ouvir. Eu não lembro nem se ele falou o nome, acho que ele falou isso para os pastores. Ele falou assim, olha, eu gostava de ouvir. Aí um dia entrevistaram ele, porque ele ia fazer um culto numa praça, lá ia ter um monte de gente, e falaram para ele assim, o senhor deve ler muito a Bíblia. Ele falou, não, eu nem preciso da Bíblia. Irmão, quando alguém fala isso, já caiu. Quem está entendendo, diga amém. Eu preciso da palavra, você precisa. E toda vez que alguém tentar tirar você da palavra, está levando você para o engano. Diga amém. Agora, irmão, uma coisa é certa, nós ainda não sabemos tudo da palavra como deveríamos. Todo dia nós devemos encher o nosso coração da palavra de Deus. Diga bem, nós ainda não sabemos tudo da palavra como deveríamos, mas Deus é tão bom que Ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito de Deus não nos deixa ser enganados. Evangelho de João 14, 26, Jesus fala que Ele vai nos dar o Espírito da verdade. Ele fala assim, mas quando vier aquele consolador que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem tem o Espírito Santo nunca será enganado. Por quê? Porque o Espírito de Deus vive dentro dele. Então lá dentro dele ele sabe quando uma coisa não é de Deus. Às vezes você pode até não ter lido aquilo na Bíblia ainda. Um dia você vai ler, Deus vai mostrar. Vai ter uma hora que você vai, olha, então está aqui. Amém? Mas até que você tenha o pleno entendimento da palavra, o Espírito de Deus vai guiando você na verdade. Ele não deixa você ser enganado. Amém? Nós temos que ficar na verdade, que é a palavra de Deus. Diga amém. Amém, pessoal? E dirigidos pelo Espírito Santo, para nós não sermos enganados nunca. Por favor, irmãozinho, irmãzinha, aí onde você está, curva a cabeça, fecha os olhos. Senhor, nós vamos participar da Santa Ceia. É o segundo culto de hoje, meu Deus, desse propósito. E nesse momento, Pai, eu me ponho de joelhos no altar. A igreja está de forma reverente,
curvando a cabeça, fechando os olhos e orando. E o teu povo está dizendo: Senhor, tem misericórdia. Não nos deixa, meu Deus, ser enganados. Não nos deixe, Pai querido, esquecer da palavra de Deus, esquecer da verdade, não ouvir, não entender a voz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos faz lembrar tudo que Jesus ensinou. Espírito Santo, visita o teu povo agora, convença-nos do pecado. Nós iremos participar da Santa Ceia dentro de 3 minutinhos. Todos já estarão com o pão e o cálice na mão, para comer o pão que representa o corpo de Jesus, para beber do cálice que representa o sangue de Jesus. Mas agora, minha irmã, agora, meu irmão, em nome de Jesus, você vai falar com Deus, vai dizer a Deus, em nome de Jesus, aquilo que você sente que tem sido errado da sua parte. Fale com Ele, confesse: Senhor, eu estive em lugares que um homem de Deus não deveria estar, falei coisas, vi coisas, eu senti coisas que um homem de Deus não pode sentir. Talvez você tenha sentido raiva, ódio, tenha estado magoado com alguém, seu coração está completamente fechado. Está na hora de você orar a Deus e falar: Senhor, me perdoa, tira isso de mim em nome de Jesus. Amados, o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica de todo o pecado, e vai limpar você hoje, vai purificar, está purificando você agora. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, mas ela está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Aquele que é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, está perdoando você agora. Pai, eu coloco a minha vida diante de Ti. Se há em mim alguma coisa, qualquer coisa que não é Tua, não Te agrada, purifica com o sangue de Jesus. Que eu seja, nesse momento, Pai, digno de tomar do pão, beber do cálice e ser um só contigo. É para a Tua glória que eu estou pedindo isso. Levante a sua mão direita e diga: obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Diga: obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é a verdade e que não me deixa ser enganado. Diga assim: obrigado pelo sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado, que me justifica. Obrigado, Senhor. A igreja diga glória a Deus. Amados, olhem para mim. Eu sempre tenho que falar, porque é bom você saber disso. Alguém vai dizer: pastor, eu não vou tomar a Santa Ceia porque eu estou mal, pastor, eu briguei com uma pessoa. Se você pediu perdão a Deus, você está perdoado. Saindo daqui, se acerta com aquela pessoa, procura ela, amém, irmão? Mas não perca esse momento. O pecado que te impede de participar da ceia não é o que você fez no passado, uma vez que você tenha se arrependido, que você tomou a decisão de abandoná-lo. O pecado que impede você de participar da ceia é aquele que você sabe que vai sair daqui e vai continuar fazendo, amém? Mas se você diz: não, pastor, eu não quero mais saber daquilo, agora eu quero Jesus, o mestre te chama, o mestre te convida, vem cear, amém? Vem cear, o mestre chama, vem cear. Os meus irmãos obreiros estão servindo, o pão e o cálice estão juntinho, tá, pessoal? Amém? Isso aqui é assim que eles têm entregado lá na sede. O missionário entrega assim: você vai pegar, os dois estão juntos aqui, ó. O pão você vai pegar, vai segurar, não come, não beba ainda. Nós vamos participar juntos. Pode servir a igreja para mim, por favor. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou. E agora nos convida a cear com celestial maná, com celestial maná, que de graça
que de graça a Deus te dá. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Vem cear. Vem cear. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Breve Cristo vai descer. Breve Cristo vai descer. E a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, quem a fome suportou, e a sede já passou, e a sede já lá no céu irá cear. Lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Vem cear. Todos receberam o pão. Alguém falta receber o pão, o cálice? Levante o pão para o céu. E eu quero ouvir a voz da igreja cantando isso bem bonito. Vem cear. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Levantem o pão para o céu. O que eu recebi do Senhor, o que eu também ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou em suas mãos o pão, tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e comei. Este pão é o meu corpo que será entregue por vós. Diga obrigado, Senhor, pelo pão da vida, que é o corpo de Cristo. Comam do pão, podem comer. Agora levante o cálice para o céu. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice e, havendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e bebei. Esse cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue, derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Eu declaro isso em nome de Jesus. Digo obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus. O sangue que me lava, que me purifica, que me levará para o céu. Pode beber do cálice agora, podem beber. Aleluia. Aleluia. Cadê a voz dos homens de Deus? Das mulheres de Deus? Cadê a voz daquele povo que vai morar no céu? Isso. Aleluia, 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 aleluia.
Pode começar a dar glória a Deus. Pode começar a dar glória a Deus. Bebalababalaba, canta labalaba, chora balabalaba. Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor, ó vem, Senhor. Senhor, nós te amamos. Queremos te adorar na beleza da tua santidade. Esperamos mais que tudo o dia da tua volta, quando o Senhor virá para nos levar para o céu. E é por isso que nós dizemos Maranata. Maranata significa hora, vem Jesus. Diga isso, vem Senhor. Vem levar a tua igreja. Então estaremos contigo para sempre. Obrigado. E eu declaro, irmão, nesse momento, todos vocês que estão nesse culto, você recebe o poder de Deus na sua vida. Seja curado agora. Se você chegou aqui com qualquer problema, pela fé você recebe a saúde, você recebe a cura. Quem crê, diga glória a Deus. E amém, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Nosso Deus é bom, amém? Em todo o tempo Ele é bom. Louvado seja Deus. Pessoal de casa, esqueci. Deus abençoe vocês. Obrigado por participarem do nosso culto. Fiquem com Deus.